sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e do ex-deputado Anderson Nogueira, que permite que a população apresente sugestões de projetos de lei. As propostas, que obtiverem apoio de pelo menos 0,1% do eleitorado fluminense, cerca de 12.400 pessoas, devem ser apresentadas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa. O texto foi aprovado. Nós vamos ter, através da internet, através da página da Assembleia Legislativa, a possibilidade de projetos de iniciativa popular. Então, o internauta vai poder entrar com apoio de, no mínimo, 12 mil internautas, para que a gente possa analisar essa proposta de projetos de lei na Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Uma vez que chegarem as propostas, a Comissão de Normas irá realizar, no mínimo, 2 audiências públicas e aí formatar como projeto de lei e dar entrada na mesa diretora para que o projeto possa percorrer todas as outras comissões permanentes da Casa. Analisado ainda o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei que reconhece a calamidade financeira do Estado. O objetivo é permitir a convocação de aprovados em concursos públicos realizados antes da decretação de calamidade. O texto mantém a validade dos concursos até o fim do prazo de calamidade. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. Com isso, a gente economiza dinheiro para o erário público, supre as vagas necessárias na medida que, com a vacância, elas forem sendo liberadas e, sem dúvida nenhuma, dá uma garantia e uma segurança jurídica para aqueles que confiaram em fazer um concurso público, foram aprovados e estão aguardando serem chamados e, de forma muito positiva, contribuir para o processo de reedificação do Rio de Janeiro. A deputada enfermeira Rejane pode alterar uma lei de 2006 que reserva espaços exclusivos para mulheres nos vagões de trens e metrôs do Rio. O texto abre exceções para pessoas do sexo masculino que podem frequentar os vagões. São elas meninos de até 12 anos, homens com necessidades especiais acompanhados por uma mulher ou homens que estejam acompanhando uma mulher com necessidades especiais. A parlamentar define também que recursos de multas aplicadas a quem descumprir a regra sejam destinados ao Fundo Especial de Direitos da Mulher. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. O projeto recebeu uma emenda que, em dias de jogos, onde o vagão do trem continua sendo muito procurado, cheio, teria uma exceção 2 horas antes, 2 horas depois. E a outra emenda é permitindo o homem, a partir de 60 anos, frequentasse o vagão. E a gente, assim, tem muito homem que tem uma virilidade normal nessa idade de 60 anos. Ele quer dizer o quê? Que o homem com 60 anos não tem virilidade? Até ficou ruim essa emenda dele. Então, nós mulheres aqui dentro, a gente acha que não, que nós temos vários casos onde o agressor, onde a pessoa que cometeu a violência sexual também tinha mais de 60 anos. Os serviços públicos de saúde podem passar a oferecer os testes sorológicos para a detecção do vírus HTLV. Os pacientes que forem identificados com a doença receberão tratamento especializado. A proposta do ex-deputado Paulo Ramos foi aprovada em primeira discussão. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Marcos Miller, que garante porte de arma de fogo para agentes de segurança do DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. De acordo com o texto, as armas são para defesa pessoal e podem ser usadas fora das unidades de atendimento a jovens infratores. O projeto também garante aos agentes um documento de identidade funcional, prioridade nos serviços de saúde, transporte e comunicação quando estiverem em missão, além de prisão especial separada dos demais presos até a condenação transitada em julgado. Emendas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça estenderam o porte de armas também aos deputados estaduais, à Segurança Legislativa e aos auditores fiscais dos Tribunais de Contas do Estado e do município. O projeto do deputado Rosenberg Reis autoriza o governo a contratar parcerias público-privadas para construir e administrar unidades prisionais no Estado.
De acordo com o texto, os contratos devem ser feitos após licitação e os cargos de direção e vice-direção do estabelecimento penal devem ser preenchidos por servidores públicos de carreira. A empresa concessionária deve prestar contas ao Estado de 2 em 2 meses. A proposta recebeu 52 emendas e retornou às comissões. O projeto do deputado Carlos Mink cria a Política Estadual de Restauração Ecológica, com o objetivo de empreender ações de recuperação da Mata Atlântica. A restauração ecológica é a intervenção intencional para recuperar ecossistemas degradados ou alterados em áreas rurais ou urbanas. O texto determina quais órgãos administrativos devem estar envolvidos e de onde virão os recursos para a implementação do programa. A proposta também autoriza o governo a criar um plano estadual de restauração ecológica. A matéria recebeu 28 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Nós combatemos o desmatamento, mas não basta, a gente tem que reflorestar. Mas como? De qualquer maneira, não. Tem que ter corredores florestais, as encostas, nós temos que proteger as nascentes, as matas ciliares que estão ao longo dos rios. Então, tendo um plano, quando você vai fazer a compensação por uma empresa tem que desmatar, vai plantar onde? Na linha do plano. Mesmo os TACs, os termos de ajuste de conduta, uma parte de recursos do Fundo de Recursos Hídricos, proteger os rios. Então nós damos, isso daí foi muito discutido em audiências públicas, a gente quer dar consistência à recuperação ambiental. Que floresta significa menos calor, menos deslizamento de encosta, mais água e menos inundação. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Luiz Paulo que estabelece que as propostas que tratem da concessão ou ampliação de incentivos fiscais e que representem renúncia de receita para o Estado devem ter metas anuais de desempenho e estabelecer critérios objetivos de avaliação anual de cada programa criado ou ampliado. A avaliação do cumprimento das metas caberá ao Tribunal de Contas do Estado. Os incentivos ou benefícios fiscais não poderão ultrapassar o prazo de 5 anos de vigência, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. O texto recebeu 30 emendas e retornou às comissões. O Estado deixa de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais por ano, função dos incentivos fiscais concedidos. E não tem meta de desempenho, não tem quase controle nenhum sobre geração de emprego, sobre renda, sobre se o produto vai diminuir o preço. E o regime de recuperação fiscal determinou que esses incentivos ao longo dos anos fossem diminuindo. E, na verdade, eles continuam aumentando. Então, com esse projeto de lei, nós queremos que tenham metas específicas, que tenha uma política de desenvolvimento regional para ser definidora dessas metas, que se durante 3 anos seguidos aquelas empresas beneficiadas não cumprirem 75% das metas, percam os benefícios fiscais e, perdendo os benefícios fiscais, não possam tê-los pelo menos durante 5 anos, né? Para que exatamente nós possamos ter planejamento e rigidez nesse controle. Pessoas diagnosticadas com audição unilateral podem ser consideradas pessoas com deficiência para efeito de ingresso na reserva de vagas para cargos e empregos públicos. A proposta do deputado Felipe Soares recebeu uma emenda. Os consumidores residenciais de energia elétrica poderão parcelar as contas em até 12 vezes. Para fazer jus ao benefício, o consumidor terá que pedir até 3 dias depois do vencimento da conta. O projeto do ex-deputado Nilton Salomão recebeu 2 emendas. A lei que trata dos estágios para estudantes do ensino médio profissionalizante ou do ensino superior pode ser alterada. A ex-deputada Inês Pandeló incluiu no texto a obrigatoriedade de reserva de 5% das vagas de estágio em instituições públicas estaduais para alunos matriculados em escolas e universidades estaduais e municipais que tenham cursos profissionalizantes. A matéria recebeu 2 emendas.
O Rio de Janeiro pode ter um programa de apoio aos portadores de esclerose múltipla. Entre as metas do programa estão a realização de exames para diagnóstico e tratamento da doença, capacitação dos profissionais da rede pública de saúde e criação de uma rede de apoio psicológico para os pacientes e familiares. O texto da ex-deputada Miriam Rios recebeu uma emenda e retornou às comissões. As contas de água podem ter um alerta sobre a importância do Rio Paraíba do Sul. O projeto do ex-deputado Nelson Gonçalves recebeu uma emenda e retornou às comissões. O uso de protetor descartável em estetoscópios pode se tornar obrigatório. A regra vai valer para profissionais de saúde que fazem atendimento em consultórios, postos de saúde, hospitais e estabelecimentos similares. A proposta do ex-deputado Dr. José Luiz Nancy recebeu uma emenda e retornou às comissões. Concessionárias de água podem ser obrigadas a manter o abastecimento, excesso por motivo de inadimplência, nas localidades e unidades onde atendem. Quando houver desabastecimento ou interrupção do serviço por mais de 48 horas, as empresas terão que fornecer água potável por meio de carro-pipa. Quem descumprir a regra poderá ser punido. O texto do ex-deputado Átila Nunes recebeu 2 emendas. Estudantes de escolas e universidades públicas podem ter direito a um passaporte cultural. A ideia é garantir a entrada gratuita ou descontos em bibliotecas, museus, parques ecológicos, teatros, zoológicos e centros culturais credenciados junto ao governo do estado. A matéria do ex-deputado Tiago Mohamed recebeu 5 emendas e volta a ser analisada pelas comissões técnicas. Veículos destinados ao trabalho de cooperativas de catadores de material reciclável podem ter isenção de IPVA. O projeto do ex-deputado Marcelo Freixo, que altera a lei que trata do imposto, foi aprovado. A lei que trata das vagas monitoradas em estacionamentos para pessoas com deficiência e idosos pode ser alterada. Os deputados Luiz Paulo, Carlos Macedo e o ex-deputado Gilberto Palmares querem alterar o artigo que determina que os funcionários do estabelecimento sejam responsáveis pela fiscalização da regra. Os parlamentares incluem no texto a previsão de cobrança por parte dos responsáveis pelo local de um documento de identidade do usuário que comprove a sua condição antes da abertura das correntes para a vaga. A matéria foi aprovada. É que haja o respeito a essas vagas, né? Elas possam ser monitoradas e possa se ter algum tipo de documentação comprovadora de que quem está usando a vaga é portador de deficiente, ou através da sua carteira, ou através de um documento colocado no para-brisa do carro, né? Para que ninguém tome esse lugar, e muitas vezes essas vagas são protegidas, para que só essas pessoas também possam abrir essas vagas. No expediente final, o deputado Luiz Paulo falou sobre o recurso que ele apresentou contra o projeto aprovado na Alerj, que concedeu porte de arma a agentes do Degase e outras categorias. Ontem, o deputado Márcio Pacheco deu parecer pela CCJ, acatando 3 emendas e todas 3 com subemendas, e que introduziram porte de arma para deputado, porte de arma para auditor fiscal estadual e municipal, para vigilância da casa, e até mesmo tratou-se de prisão especial. Mas essa sessão houve erro formal, porque a CCJ já havia se reunido sobre esse tema na sala da CCJ no dia 3 de abril, e o relator das emendas foi o deputado doutor Serginho, que votou contrário a todas as emendas. O deputado Voltec votou a favor de uma e eu mesmo votei contrário a todas as emendas. Então o projeto já tinha sido apreciado pela CCJ, a ata da reunião foi publicada no dia 9, então o projeto ontem tinha que começar pela Assembleia apreciando, dando parecer, da Comissão de Segurança Pública. E não havia mais nada de CCJ para ser apreciado. O deputado Chico Machado vai pedir que o governador reveja o decreto que retirou uma auditoria fiscal de Macaé e transferiu para Cabo Frio. Macaé é a 4ª maior cidade que arrecada ICMS no estado do Rio de Janeiro, perdendo só para o Rio de Janeiro
Duque de Caxias, Niterói e Macaé. Então, é de fundamental importância Macaé, onde tem as maiores empresas offshore, Macaé, onde tem um grande grupo de empresas, e agora, com esse rebaixamento de auditoria fiscal regional para um posto de atendimento, essas pessoas vão ter que se deslocar. Essas empresas, os contadores, vão ter que se deslocar de Macaé para Cabo Frio, andar mais de 100 quilômetros. Com todo respeito a Cabo Frio, que é uma cidade também importante, mas Macaé é uma cidade que é a locomotiva do estado do Rio de Janeiro, já que a principal fonte de recursos do estado é o petróleo. O deputado Alexandre Knoploch disse que vai atuar na Comissão de Transportes da Alerj para que as concessionárias de transporte público prestem bons serviços à população. A grande massa usa o transporte público, somente o transporte ali de massa coletiva, como o trem e o metrô. O que acontece hoje é que as concessionárias desrespeitam o usuário o tempo inteiro. A gente precisa dar dignidade às pessoas. As pessoas, quando pegam o transporte, elas estão indo para o seu trabalho ou estão voltando cansadas do seu trabalho. Então, eu pretendo, na comissão de transporte, ser implacável no que tange a cumprir as leis. Eles têm que cumprir as leis. É óbvio que a gente não quer criar nenhum demônio na concessionária. A concessionária precisa ganhar dinheiro, ter lucro. Isso é normal para qualquer empresa. Agora, esse lucro não pode vir a qualquer custo. O último acidente da Supervia foi um absurdo. A Supervia sonega informações e a gente não vai deixar que isso continue acontecendo.